E foi pouco, hein? Foi pouco. Corintianos de todo o Brasil, foi pouco. Em torcedores do Mengão, foi pouco. 2-0, pouco. Flamengo amassou o Corinthians. Tite pressionado, jogou a bomba agora no colo do Antônio Oliveira. E agora o Timão vai ter que rebolar na próxima rodada contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Tem jogo importante pela Sul-Americana na terça contra o Argentino Júnior. Depois tem a América de Natal para tentar a classificação na Copa do Brasil. E o Flamengo dá aquela respirada, né? Porque tinha uma pressão aí em cima do Tite, o time não vem jogando bem, perdeu na quarta-feira aí pro Palestino na Libertadores, enfim, tudo aquilo que a gente já viu, não é? E a vitória de hoje traz a paz que o Tite precisa para jogos importantes na Libertadores, clássico contra o Vasco e a tentativa de classificação contra o Amazonas na Copa do Brasil. Bom, o fato é o seguinte, né? A pressão estava de um lado e foi para o outro. Saiu da Gávea e vai para o Parque São Jorge. O Corinthians até que iniciou o jogo bem, não é? Fazendo aquela pressão em cima do Flamengo. Até lembrei o jogo Fluminense-Corinthians, que o Corinthians fez uma pressão enorme em cima do Fluminense em Itaquera. Mas não dá para comparar Fluminense com o Flamengo, né? O Flamengo jogando em casa, com o apoio da torcida. Não ia deixar o Corinthians ficar pressionando o tempo todo. E terminou ali, não é? A boa atuação do Corinthians com o lance do Paulinho aos 4 minutos de cabeça, não é? Foi o primeiro lance do jogo. Paulinho ali no primeiro tempo, com o Rossi defendendo. Depois disso, teve uma sequência que só dava Flamengo, né? Com Léo Pereira, Carlos Miguel saindo errado, dando a bola de presente para os jogadores do Flamengo, uma bola na trave do Ayrton Lucas, Carlos Miguel espalmando também uma cabeçada do Félix Torres sem querer para trás. Enfim, aí só dava Flamengo e o Carlos Miguel até então fazendo uma grande partida e defendendo como podia ali o gol corintiano. E aí teve um lance também do Carlos Miguel no chute do Everton Cebolinha, ok. Mas, aos 20 minutos, o Corinthians errou na marcação. O Corinthians entrou com 3 zagueiros hoje, tá? Vou falar sobre isso. E o Flamengo se aproveitou muito bem. O Flamengo construiu muito bem a jogada com Gerson Lohan, menino da base, 17 anos só, canhotinho, meteu uma bola açucarada para o Pedro. Aí o Pedro, sem marcação, mandou para o fundo da rede, Carlos Miguel falhou. Não sei qual é a tua opinião sobre isso, você é torcedor do Flamengo, você é torcedor do Corinthians, mas para mim foi uma falha ali do Carlos Miguel. Mesmo assim, eu considero que o Carlos Miguel foi o melhor jogador em campo, porque ele não conseguiu evitar esse gol, não conseguiu evitar o segundo. O segundo não teve culpa nenhuma, esse ele poderia ter evitado, mas ele evitou tantos outros, né? Poderia, como eu disse aqui no início, ter sido 3-4-0 para a equipe do Flamengo. Depois desse lance no primeiro tempo, ainda teve uma espalmada do Carlos Miguel no lance do Everton Cebolinha. No segundo tempo, eu achava que o Antônio Oliveira ia tirar um dos zagueiros. O Corinthians entrou com Gustavo Henrique, Félix Torres e Kaká. Não funcionou. Um zagueiro a mais e não conseguiu evitar o gol do Flamengo. Com um zagueiro a mais, é um jogador de meio campo a menos para criar e um atacante a menos, ou um atacante a menos para atacar. Aí a volta foi o seguinte, Gabigol no lugar do Pedro, que sentiu uma pancada no finalzinho do primeiro tempo, do lado do Flamengo, que foi a alteração feita pelo Tite, e o Yuri entrando na vaga do Paulinho, que não conseguiu fazer um bom jogo, né? Tanto para criar como para ajudar na marcação, a marcação muito em cima do Bidon mais uma vez, o Garro também ficar mais tempo preocupado em marcar do que criando. Está todo desmontado esse time do Corinthians. Eu sei que a flamenguista reclama muito do Tite e do Flamengo, vai tentar torcer para o Corinthians do Antônio Oliveira para você ver que dificuldade é. Bom, aí com a entrada do Yuri, o Corinthians até que tentou agredir ali, né, no início do segundo tempo. O Corinthians teve uma jogada do Romero para o Yuri, para o Garro finalizar, a bola foi para escanteio. Depois o De La Cruz chutando fraco. O Kaká chutando dentro da área para a defesa do Rossi, e aí aos 18 veio aquele que para mim foi o golpe de misericórdia, né? Ele arrematou de vez a vitória do Flamengo, que foi o lance do Lohan. Além dos 3 zagueiros não terem atuado bem na marcação, essa saída de bola do Corinthians quando o zagueiro não tem qualidade é um negócio terrível. Kaká trocando passes ali no campo de defesa, pressionado pelo Lohan, perdeu a bola. Aí a bola vai para o Gerson, ele constrói a jogada, passa a bola para o Lohan e o Lohan faz o segundo gol, o gol que arremata a grande vitória
a importante vitória que coloca neste momento em que eu estou gravando esse vídeo, esse comentário, que coloca o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi amassado pelo Flamengo hoje. O meio-campo do Flamengo com o Alan, com o Gerson, com o De La Cruz e ainda com a participação do Pedro como referência lá na frente, mas voltando também, o Everton aberto pela ponta e o Lohan funcionando ora como um segundo atacante, ora como um armador, né? Que ele é o segundo atacante que pisa na área, como se for um centroavante, para marcar o segundo gol, mas é um moleque genial que tem a capacidade de pegar essa bola e dar um passe milimétrico, né, para o Pedro fazer 1-0. Então hoje o jogo foi do meio campo, né? O Tite fala muito dessa história, que o jogo se ganha no meio campo, e o meio campo do Flamengo simplesmente arrebentou, né, o setor de criatividade do Corinthians, muito por culpa também dessa postura de querer jogar com 3 zagueiros. Eu não tenho nada contra 3 zagueiros quando a gente vê a seleção do Filipão em 2002, que tem 2 laterais que apoiam e marcam. Aí é legal. Mas os 2 laterais do Corinthians têm dificuldades para marcar, o Fagner e o Hugo, e também não apoiam, né? E aí o Flamengo se criou, né? Gente, há uma diferença enorme. Eu sei que para você, flamenguista, é mais fácil compreender isso. Por corintiano, não. Há um abismo de elenco e de técnico, de Corinthians para Flamengo. Essa é a verdade. Para o flamenguista está com aquele sorrisão de orelha a orelha, venceu o líder do campeonato, agora vai conquistar a classificação para a próxima etapa da Libertadores, para a Copa do Brasil. Mas o Corinthians de hoje é o verdadeiro Corinthians. Aquele Corinthians contra o Fluminense foi fora da curva. Vencer a América de Natal e o Nacional do Paraguai, isso nem não, porque o Corinthians consegue ser melhor do que esses 2. Mas contra o Fortaleza, por exemplo, até que fez um bom jogo, mas não conseguiu colocar a bola lá dentro. Então, é isso. E o Carlos Miguel hoje fez um grande jogo para evitar uma goleada maior, mas precisa estar mais atento na saída de jogo, né? E tem que evitar um gol que é defensável, um chute defensável, né? Aquele lance do Pedro era um chute defensável e o Carlos Miguel não conseguiu fazer isso. O Gabigol entrou no segundo tempo, não foi bem, tá? Eu sou um defensor do Gabigol, mas o Gabigol não conseguiu fazer aquilo. O flamenguista sabe o que é isso, né? O que o Gabigol pode fazer. Ele está jogando, óbvio, abaixo das condições reais para um cara desse tamanho. Bom, é isso, gente. Mengão amassando o Corinthians, Tite jogando toda a pressão que era dele agora no colo do Antônio Oliveira. O Flamengo vai ter uma semana, início de semana pelo menos, mais tranquilo para encarar aí a Copa Libertadores da América e a pressão agora em cima do Corinthians já terça-feira no jogo da Copa Sul-Americana. Então, o que era pressão na Gávea, agora tem um novo endereço, é a pressão no Parque São Jorge. O Tite vai seguir no Flamengo? Vai, eu acredito que sim, e vai fazer esse Flamengo conquistar os objetivos mais próximos agora, se manter no topo do Brasileiro ou ali na briga e conquistar a classificação, ou as classificações, vou colocar no plural, porque são 2 competições, a Copa do Brasil e também a Libertadores. E do lado do Corinthians é preciso que alguém, no caso o presidente, Augusto Melo, se é que ele tem capacidade para fazer isso, de chamar o Toinho ou Antônio Oliveira, eu chamo carinhosamente de Toinho, né? Para um canto, para o cantão e falar: ô Toinho, que história é essa que você gostou do time e da escalação dos 3 zagueiros contra o Flamengo? Toinho tá fora da realidade, tá vivendo num universo paralelo, só pode ser, né? Bom, é isso. Boa noite, torcedores do Flamengo, que noite, hein? Flamengo é líder do campeonato. E para o corintiano, mais uma noite difícil. Mas vamos lá, não sofram, corintianos. O Corinthians está jogando o normal dele. Hoje no Maracanã, o Corinthians jogou aquilo que ele pode jogar, ou seja, nada. Tchau.